podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos João Pedro Prudêncio e Luísa Torraca conversam com o Adriano Pereira sobre a importância da filosofia e como ela aparece nos vestibulares. Eu sou o João Pedro Prudêncio, aluno do primeiro ano. E eu sou Luísa Torraca, aluna do primeiro ano. E a gente veio entrevistar o professor de filosofia Adriano Pereira. Isso. Olá, tudo bom, João Pedro? Oi. Bom, eu sou Adriano, professor de filosofia, já tenho 20 anos de magistério, faço 20 anos esse ano, trabalhando só com filosofia, no ensino médio, nas faculdades. Fiz minha graduação de filosofia em Marília, depois fiz letras aqui em Avaré, depois eu voltei para a academia, fiz mestrado em filosofia e atualmente eu estou cursando doutorado também, né, nessa área, ligando filosofia com linguagem, filosofia da linguagem, estudo um pouco esse universo. Semiótica, que é uma coisa que eu gosto bastante. E como é que foi pra você, decidir que era filosofia mesmo que você queria fazer? Olha, uma boa pergunta. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre fui das humanas. Embora eu gostasse de matemática também, de física, mas humanas eu sabia que era a minha praia. Então eu pensei de prestar psicologia, né? Porque eu sempre gostei de entender o ser humano, de pensar as relações humanas, as questões que envolvem, né, as ações do homem no planeta, enfim, na sociedade. E aí eu prestei psicologia na minha época, eu prestei Unesp e naquele contexto a gente indicava 3 cursos no ato da inscrição do vestibular. Era como primeira opção, segunda opção e terceira opção. E a sua nota, ela se encaixava nos 3 cursos. Óbvio que a minha nota, ela não se encaixou na psicologia, que era minha primeira opção. Depois eu tinha colocado letras e filosofia. Encaixou-se em letras, mas eu optei por filosofia. Embora eu não tenha tido filosofia no meu ensino médio. É curioso isso. Mas eu achei que tinha a ver com psicologia e acabei fazendo, né? E adorei o curso, super me encontrei, assim, me identifiquei pra caramba. Acho que tinha tudo a ver mesmo com o que eu buscava. Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade, né? Filosofia é um curso que talvez não tenha importância, assim, de reconhecimento profissional que merecia ter, como em outros países da Europa, principalmente, Alemanha, França, né? Então a gente está naquele processo de mostrar a importância, a valorização da filosofia em várias instâncias da sociedade. Hoje já está mais aberto, mas hoje nós temos a filosofia nos vestibulares, né? Que já é uma grande conquista, um percurso bem intenso, assim, de luta para que as pessoas entendessem a filosofia como um componente curricular tão importante quanto os outros, né? Então é isso, assim, acho que foi esse um pouco o percurso do porquê da filosofia da minha vida, né? Me identifico, adoro, acho que filosofia é minha esposa, eu costumo dizer, e não me divorcio dela, sabe? Como você acha que a filosofia pode nos ajudar no pensamento crítico? A filosofia, ela é a mãe de todos os saberes. Então, o que a gente percebe? Que a filosofia, ela traz para todos nós essa condição de estimular a capacidade do pensamento reflexivo e crítico de todos os estudantes. Aliás, de todas as pessoas. É muito interessante porque nos parece que a filosofia ela é algo muito sem sentido.
Mas se a gente parar para pensar que uma das coisas que nos caracteriza como seres humanos é o pensamento, então, peraí, como assim ela é sem sentido, né? Ela é um dos saberes mais importantes que a gente tem, porque vai fazer com que o ser humano, ele organize o seu raciocínio, ele estruture as suas categorias mentais, ele depure suas ideias, né, para ter ideias mais claras, mais distintas, um raciocínio mais claro. E isso nos motiva o pensamento crítico. Então eu acho que a filosofia ela colabora muito para o pensamento crítico, uma vez que nós somos todos pensantes já. Pensar é um ato natural do ser humano, né? Tenta imaginar algum ser humano que não pense. É uma característica própria do ser humano, né? Então, o que a gente pode pensar? Fazer com que esse instrumento tão potente, tão poderoso, ele possa nos auxiliar a organizar o nosso raciocínio, a limpar o nosso pensamento. E o que significa isso? Combater o senso comum e pensar de forma mais sensata, mais elaborada. Isso nos leva a uma atitude crítica. E a atitude crítica não é ficar apontando falha de tudo e de todos, né? De todas as circunstâncias ou de tudo que a gente tem. A atitude crítica é a gente se distanciar de circunstâncias, de objetos, de situações, de atitudes, para a gente poder analisar com mais objetividade. Então, eu costumo dizer para os alunos, a gente está envolvido num problema. Então a gente tem a certeza de que a gente está certo, não é? A gente tem clareza de que aquilo é a verdade. Mas será que é mesmo? E se a gente tentar olhar de fora, né? Olhar para uma outra perspectiva? A filosofia ela faz isso, faz a gente enxergar o todo, não só um recorte daquilo. E às vezes o recorte ele vem imbuído de fofoca, ele vem imbuído de preconceito, de pré-julgamento, de pré-juízo. E a filosofia ela faz a gente se distanciar desse processo, né? Para a gente ter um distanciamento intelectual, um distanciamento de posicionamentos, né? De ter cautela. Então ela é fundamental, porque ela prepara cidadãos críticos, participativos para uma sociedade, né? E a gente está precisando disso muito, né, na nossa sociedade brasileira. Então eu vejo que ela colabora muito para o pensamento crítico nas aulas, né? Os debates que são propostos, os temas que são abordados, todas as discussões com os colegas, sempre muito importante, assim. E, tipo, na sua opinião, quais são as principais contribuições da filosofia para com a história, para com a realidade, para com a evolução do pensamento humano? Ótima essa pergunta. A filosofia, ela está na história e possui uma história. O que significa isso? Você tem história do pensamento ocidental. Você vai estudar os gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai estudar os medievos, Agostinho, Tomás de Aquino, você vai estudar os modernos, Descartes, David Hume, John Locke, Maquiavel. Você vai estudar os contemporâneos, Nietzsche, vai estudar Habermas, vai estudar Hannah Arendt e os atuais também, né? Os pós-modernos. Então, ela tem uma história, só que ela tá na história. Se ela tá na história, ela também é produto de um tempo histórico. E ela vai analisar esse tempo histórico. Analisando esse tempo histórico, ela vai dialogar com as demandas que a história traz. Então, por exemplo, houve um tempo em que a filosofia discutia muitas questões religiosas, a relação fé e razão. Porque o período medieval, historicamente, foi marcado pela relação fé e razão. Então, esse era o principal, a principal preocupação, né, dos filósofos, dos pensadores na época. Houve um tempo que as questões da formação dos estados nacionais na Europa foi uma grande do debate filosófico.
a gente percebe que a história ela está presente na filosofia, trazendo os temas. Então são questões éticas, questões políticas, questões estéticas, questões sobre a existência humana, questões sobre educação, sobre linguagem. E aí a filosofia ela vai ter esse caráter interdisciplinar, ela contribui muito para as outras áreas de conhecimento. Na Idade Moderna, por exemplo, quando a física surgiu, né, com Galileu, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, eles eram homens de ciência, mas eles estavam na filosofia, porque a física era encontrada nos anais, né, nos livros de estudos da época como filosofia da natureza. Era uma física, ou seja, filosofia das leis da natureza. E aí, esses pensadores, eles queriam entender o movimento dos corpos celestes, eles queriam entender a mecânica de organização do espaço, né, o princípio de tempo, porque não era uma coisa que se tinha clareza. A gente tinha um modelo geocêntrico, né, dos gregos até a Idade Média, e depois vem um modelo totalmente diferente, o heliocêntrico, e aí isso causa uma reviravolta no processo do pensamento. Então ela colaborou muito para o desenvolvimento da física, para o desenvolvimento da biologia, né, para pensar a origem da vida, a forma como os seres se organizam na natureza, da química, né, dos elementos substanciais, dos elementos necessários para se organizar a composição das matérias e dos objetos, enfim. E a matemática, como não falar de filosofia e matemática? Grandes filósofos foram grandes matemáticos. Então, essa relação de importância ela é necessária ao longo da história do pensamento e da história da humanidade. Porque pensadores trazem para a gente toda essa referência de investigação, de preocupação e daquilo que pode ser importante para a vida do ser humano. Né? Tudo que é voltado para o ser humano interessa para a filosofia, mas a filosofia não é antropologia. Né? Qual é o filósofo mais interessante, na sua opinião? Todos os alunos me perguntam isso. Quem é o filósofo que eu mais gosto? Ou quem é o filósofo que eu acho mais importante? Eu tenho vários, assim. Eu não consigo falar um só, mas um que eu tenho muito carinho, que eu gosto bastante da obra dele, é o filósofo Spinoza. É um filósofo do século XVII. Um filósofo denso, um filósofo bem complicado, uma escrita densa, uma escrita difícil de adentrar nas ideias dele. Ele tem uma escrita bem geométrica, bem característica do século XVII, que era muito marcado pela matemática, né? A leitura matemática do universo, a matesis universalis, que eles falavam no século XVII. Então ele tem uma escrita bem... Mas eu gosto muito dele porque eu estudei ele no mestrado, foi o meu filósofo de pesquisa no mestrado, e porque o Spinoza, eu acho que ele é o filósofo da beatitude, o filósofo da felicidade. Eu acho que a obra dele, Ética, é uma obra que todo mundo deveria ler. Porque ele mostra pra gente que a gente procura desenvolver comportamentos éticos, atitudes éticas, comportamentos morais, né, atitudes éticas, mas às vezes a gente se esquece que nós somos seres de emoções também, né? E às vezes, por conta de uma tradição grega, principalmente aristotélica, né? A gente tem a ideia de que a razão consegue controlar as nossas emoções. E muitas vezes nós agimos muito mais por emoção, motivado por princípios passionais, por afetos, do que propriamente por processos lógicos. Pode reparar, às vezes você pega e fala assim, vou dar um exemplo, né, para mostrar por que eu gosto muito do Spinoza. Minha namorada me traiu, um exemplo. E aí eu fico, eu não vou brigar, eu não vou falar nada, eu não vou. Racionalmente eu fico tentando controlar essa emoção que está dentro de mim. Só que não é assim que funciona. Quando a minha namorada se aproxima de mim,
o que eu observo? A minha ira vem. Eu já imediatamente falo, eu te vi conversando com fulano, o que tá acontecendo? Porque eu tô agindo pelo afeto. É o afeto que tá imperando no meu corpo e controlando as minhas ideias. Então, o que o Spinoza fala? Que muitas vezes a gente ignora isso. Então, o que a gente tem que fazer? Aceitar que nós somos seres de afetos. Nós somos seres passionais, emocionais. E que muitas vezes a gente age por impulso, age por emoções. E tá tudo bem. O que não pode acontecer é fazer com que as suas ações elas sejam a constante na sua vida por um processo de ignorância. Então o que a gente tem que fazer? Estudar, aí volta a pergunta primeira que vocês me fizeram, né? Qual a importância da filosofia, né, para o pensamento crítico? É aí que a gente tem que fazer com que a cautela, a prudência, a reflexão faça eu compreender que afeto é esse que está imperando as minhas atitudes. E isso me dá conforto, né? Isso me dá uma certa tranquilidade, me dá uma certa beatitude, né? Felicidade. Por quê? Bom, eu não sou perfeito, todos podem errar, ninguém é perfeito, todas as pessoas podem errar. Então, eu posso agir e as minhas ações elas podem ou aumentar a minha potência de ser e atuar no mundo, como Spinoza diz, ou diminuir a minha potência de ser e atuar no mundo. O que são isso? Alegria e tristeza. Ou eu estou triste, então eu diminuo minha potência de ser no mundo, as pessoas ficam na bad, né, super triste, deprê e tal, ou elas ficam muito eufóricas, muito alegres. Então elas querem, né, um mundo para elas. Essas são duas emoções muito fortes que estão em nós, percebem? Alegria e tristeza. A gente age de forma melancólica, tem dia que você tá mega pra baixo, tem dia que você tá super alto astral. E é assim que a gente tem que ser, né? O que a gente não pode deixar é a ignorância tomar conta da nossa vida. Por isso que a filosofia é importante, porque ela vai nos organizar nesse processo todo. Então, o Spinoza é um filósofo que eu gosto bastante. Outro que eu gosto bastante também é o Deleuze, o Gilles Deleuze, que faz uma leitura contemporânea de Spinoza. E eu gosto do Deleuze porque ele é o filósofo da diferença. Não há unanimidade, não há padronização, não há uniformidade onde existem seres humanos. Nós vivemos a diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade de orientação sexual e gênero, diversidade de línguas, diversidade de religiões. Então, o Deleuze ele fala, a diferença movimenta o princípio de tolerância, o princípio de respeito, porque nós precisamos encontrar a igualdade nos direitos, principalmente direitos humanos, pelas diferenças. Eu não tenho que fazer com que todo mundo pense igual a mim, eu não tenho que fazer com que todo mundo haja igual a mim. Mas não, né? A diferença é que motiva as pessoas a serem quem são, né? E viverem da melhor forma. E aí, tanto o Spinoza quanto o Deleuze, eles têm um conceito muito interessante. Aliás, o Deleuze, ele pega o conceito de Spinoza, que é o conceito de conatos. O que é esse conatos? É o encontro. É o encontro consigo mesmo, né? O encontro que você tem que ter com você, com a sua vida, com a sua essência, com os seus valores. E os encontros que a vida vai trazendo para nós, né? Há encontros que aumentam nossa potência de ser. O conhecimento, por exemplo, ele super aumenta a nossa potência de ser no mundo. E há encontros que diminuem a nossa potência de ser. Por exemplo, o cigarro, né? Ou a bebida alcoólica, ou qualquer tipo de entorpecente. No momento que as pessoas começam a usar, dá aquela euforia, aquela alegria, satisfaz algumas lacunas carentes, né? De carência na subjetividade do ser humano. Mas depois aquilo derruba a pessoa, então diminui a potência de ser da pessoa. Mas aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Não estou dizendo que seja errado ou certo. São só encontros. Então a pessoa precisa entender quais são os encontros que
aumentam a potência de ser dela. O encontro com a matemática pode ser um bom encontro, ou pode ser um péssimo encontro. O encontro com os esportes pode ser um bom encontro e aumenta o seu conatos, mas pode ser um péssimo encontro. Por exemplo, às vezes você não gosta de esporte, e fazer esporte para você é uma tortura, né? Você não curte, enfim. É assim, então eu acho que esses dois filósofos são um dos que eu mais gosto, assim. Mas eu gosto de vários, assim. Poderia ficar falando horas aqui de cada um deles, que tem sempre alguma coisa muito interessante. Mas esses eu acho que são os que eu mais me interesso. E quais são os filósofos que mais aparecem no vestibular? Ah, que legal. Já o vestibular, ele tem como as provas de vestibular, ela tem cerca de mais ou menos uns 17 anos, né? Começou na UEL, ainda hoje, né? Uma prova bem densa na UEL de filosofia, aí na UEM, em demais universidades do Paraná. Outras universidades também começaram, né? Em Minas Gerais, depois a Unesp, agora a Unicamp também, né? Tá trazendo a prova de filosofia aí. As provas de filosofia dos vestibulares, os filósofos que mais aparecem são os clássicos. Então é bem assim raro aparecer filósofos contemporâneos da atualidade, mas aparece. Pode ser que em algum momento, por conta de algum determinado tema, isso aparece. Mas antes de falar quem são os filósofos que mais aparecem nos vestibulares, é importante perceber o seguinte, que as provas elas vão estruturar por 4 eixos. Todas elas, sempre. Vai ter o eixo político e o eixo ético, o eixo estético e o eixo epistemológico. Então, nesses 4 eixos, eles organizam um pouco os filósofos que mais falam desses temas, né? Desses que vão convergir suas reflexões para esses temas. Então aparece muito Platão, aparece Aristóteles, aparece Sócrates, aparecem os pré-socráticos de vez em quando, né? No Paraná aparecem mais, aparecem alguns medievais, dos medievais Agostinho e Tomás de Aquino são os que mais são solicitados nas provas aí. Da Idade Moderna aparecem bastante filósofos, os da epistemologia, o René Descartes, o David Hume, o John Locke, aparece Thomas Hobbes, Maquiavel, o John Locke no contratualismo, né, na teoria política dele, aparece Rousseau, aliás, os iluministas aparecem bastante, principalmente o Jean-Jacques Rousseau. Aí aparece dos contemporâneos, a gente tem Karl Marx, que dialoga bastante com a sociologia. A gente tem o Habermas, da Escola de Frankfurt, e mais alguns, né? O Marcuse, o Horkheimer, a Hannah Arendt também aparece, o Nietzsche. Esses são, acho que, os que mais assim, a gente tem visto nas provas. São bem clássicos, assim. Você pega uma prova, ou tem uma questãozinha do Rousseau, uma questão do Descartes, uma questão do Aristóteles. Porque o Aristóteles, ele é um filósofo que dialoga com os 4 eixos, né? Então, ele é um candidato, assim. Aqui, eu acredito que os estudantes devam estudar, devam se dedicar, devam prestar um pouco atenção. Esses pensadores. E, na sua opinião, teria alguma idade certa, assim, para iniciar o estudo de filosofia? E quais são as principais, como que a filosofia age no desenvolvimento ideológico do adolescente, por exemplo, que é muito comum no ensino médio, né, aparecer a filosofia. E também, eu vou contar o meu caso, por exemplo. Eu tive o contato com a filosofia no ensino fundamental. Aí, tava lá, procurando algum lugar para tentar saber mais um pouquinho, né? E eu, por exemplo, tive um contato que eu não achei muito legal, por exemplo. Eu comecei a ler no Schopenhauer. Então, eu achei, bem triste, assim, no começo. Aí, depois que eu conversei mais com meus professores, aí que eles me instruíram melhor e me falaram de alguns livros que eu poderia ler.
Como que você acha que deve ser esse começo da filosofia? Se realmente tem que seguir uma ordem cronológica ou se você, sei lá, pega um assunto, um tema que seria mais importante naquela época que a pessoa está vivendo, ou como você acha? Ok. Vocês vieram afiados, né, nas questões de vocês. Essa questão, né, de como introduzir a filosofia para a juventude é uma questão bem polêmica. Existem programas de filosofia que são desenvolvidos para crianças, né? Então, começa a se falar de filosofia, mas tem um programa, é toda uma metodologia com determinados temas que são absorvidos para aquele universo da faixa etária delas. Esse programa, ele ficou muito famoso porque ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por um filósofo chamado Matthew Lippmann. Então, o Lippmann defende que é fundamental que a gente comece a falar de filosofia para criança. Ele tem um programa, nos Estados Unidos tem um instituto de filosofia para criança, nós temos aqui no Brasil também, em Curitiba tem um centro bem forte de filosofia para criança. No entanto, inclusive eu dou essa disciplina na faculdade de pedagogia, né, filosofia para criança. No entanto, você precisa fazer o curso para entender a metodologia do programa, para implementar a metodologia que ele desenvolveu, né? Porque ele criou essa metodologia. Ele diz que se você desenvolve o raciocínio crítico, o raciocínio lógico, você vai fazer com que o garoto e a garota, ao longo de todas as etapas da formação dele, ele se torne um sujeito mais crítico, um cidadão mais crítico. Isso é muito importante. Ele vai dizer que você não precisa ficar falando de Aristóteles para uma criança, mas você pode falar de situações onde a filosofia aristotélica ela aparece no cotidiano dessa criança. Agora, com os adolescentes no ensino médio, a gente começa a filosofia na primeira série do ensino médio. A gente tenta fazer um percurso historiográfico para tentar usar da abordagem histórica, né? Porque vocês têm um percurso histórico no ensino fundamental, os estudantes, né, do ensino fundamental têm um percurso histórico, e aí a gente se apropria desse percurso histórico para poder inserir, por exemplo, você vai estudar Grécia Antiga? Então, dentro da Grécia Antiga, dá para se falar dos filósofos da Grécia Antiga, porque você entende a estrutura política, econômica, educacional, a arte, né? Vocês vão estudar isso nos componentes curriculares de história, né? Mas o teu relato, né, de como que o meu aluno ele pode, né, desenvolver. Eu penso que esse equilíbrio entre temas filosóficos e o percurso historiográfico, né, da filosofia, ele tem que ser equilibrado. Você pode falar de filósofos dentro de um tema. Então, eu acho que os temas filosóficos, eles desenvolvem repertórios mesmo pro estudante, para ele produzir bons textos, boas dissertações, bons argumentos, escreverem melhor, né? Quando você lança a mão das ferramentas do pensamento filosófico, o teu texto ele sai muito mais coerente, mais concatenado, né? Muito mais organizado na produção dos argumentos, no repertório, né, do que você foi defendendo seus argumentos. Então, temas filosóficos são bem interessantes também para se abordar no ensino médio, né, na educação básica. Mas eu acho assim, que tem que tomar um pouco de cuidado em ficar só nos temas, porque senão vira aquele debate muito de senso comum, né? Então, por isso que eu defendo um pouco, primeiro partir da referência do filósofo, extrair o conceito que você quer daquele filósofo e aí encaixar o tema nele, né? Então, por exemplo, você vai falar, por exemplo, de corrupção na política.
Você pode falar da corrupção na política, que é um tema quase que atemporal, né? Ele atravessa os séculos aí. Mas você pode utilizar um filósofo. Quem é o filósofo? Aristóteles poderia falar pra gente. Ética e política caminham juntas para Aristóteles, elas são inseparáveis. Então você abstrai o conceito filosófico e aí você traz a contemporaneidade, por exemplo. Né? A gente tem inúmeros exemplos de corrupção na política brasileira, por exemplo. E aí a gente consegue fazer um debate com uma argumentação. Vocês acham que tá legal, o Aristóteles pensaria de que jeito? Percebe? A gente consegue trazer um referencial filosófico para nossa discussão não ficar muito no senso comum. Porque senão onde está o caráter filosófico do debate, do tema a ser trabalhado na sala de aula? E nesse sentido, retomando sua pergunta, eu acho que a filosofia ela contribui muito para a formação do pensamento do jovem, né? Para a construção das ideias, para ele saber relacionar, por exemplo, ele não vai ficar falando de Kant com o pai dele, entende? Não é isso, não é essa a proposta. Mas quando o pai dele falar de determinada coisa, você fala, nossa, que imperativo categórico, né? Porque você sabe o princípio do dever, então eu acho que a gente consegue encaixar melhor os nossos conceitos, eu acho que a gente foge desse pensamento superficial, a gente sai desse universo de ficar muito naquilo que o WhatsApp traz como resposta para tudo, que as redes sociais trazem como resposta para tudo. E nesse sentido vale a pena ler os filósofos, ou ler quem fala sobre os filósofos. Não começar necessariamente por um Schopenhauer, né? Mas alguns filósofos que talvez sejam do teu interesse. Por exemplo, você quer saber sobre inteligência artificial? Tem filósofo que fala disso. Né? Você quer pensar um pouquinho sobre questões sobre diversão, né? Tem filósofo que fala sobre diversão, né? Você quer entender um pouco mais sobre Deus? Tem filósofo que fala sobre Deus. Então, assim, pegar esses conceitos, porque, gente, a grande sacada da filosofia é a gente conseguir criar conceitos. O Deleuze fala isso. A filosofia é a grande arte de criar conceitos. Por isso que a gente vai sistematizando o conceito, né? Cada vez mais, aprofundando cada vez mais no conceito, para que a gente depure ele e forme raciocínio, né? Argumento, clareza de ideias. Então ela contribui muito para a formação do pensamento, né? Da configuração das ideias dos estudantes, com certeza. Eu tenho uma ideia assim, mais ou menos, que, por exemplo, você pode ensinar filosofia, mas você também, tem que ensinar a pessoa a filosofar sozinha também. Porque, por exemplo, eu tenho alguns amigos que eles começaram a ler filosofia, eles eram um papagaio, por exemplo. Eles só saem repetindo conceitos que não são deles. Mas você ensinar a pessoa a pensar realmente e a questionar, por exemplo, alguma situação atual, alguma situação cotidiana mesmo. A questionar mesmo. Eu acho isso fabuloso. Eu acho que esse é o meu sonho de consumo de um aluno, né? Ele não ficar, por exemplo, na minha prova, reproduzindo o que o filósofo disse. Eu quero saber o que ele entende dentro de uma determinada situação, usando aquele referencial filosófico. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse é um desafio que todos nós temos que ter quando a gente fala de filosofia. Porque senão fica muito chato, né? Aquele espanta-roda, ninguém quer ficar falando desses caras, né? Mas mostrar para eles que eles estão no nosso cotidiano, eles estão ali. Aí eu posso falar para vocês da coruja de Minerva, né? A famosa mitologia dos gregos, que a coruja ela é o símbolo da sabedoria. A filosofia como arte de criar conceitos, ela mostra que a gente tem que buscar o amor pela sabedoria. Né? A própria etimologia da palavra filo, amor, amizade, né? Amigo. E Sofia, sabedoria. Então, a coruja de Minerva, ela traz pra gente essa configuração, né? De sair da escuridão, desse senso comum, das pessoas também ficarem reproduzindo que nem, né, uma maritaca ou um papagaio, né? Determinados conceitos e teorias e tudo mais, e não fazer ligação com a vida cotidiana. Mais ou menos o mito da caverna também, do Platão, né?
todo um movimento da gente ampliar o nosso olhar. E ampliar o nosso olhar é aplicar a filosofia na nossa vida cotidiana. A filosofia é vida. A filosofia é o nosso dia a dia. A filosofia não está lá nos gregos antigos, nos medievais, nem nos modernos, né? A filosofia está no nosso dia a dia, né? Pensar o cotidiano é uma atitude filosófica. Mas para isso a gente precisa ter um rigor de raciocínio, né? Que muitas pessoas têm preguiça. É mais fácil deixar alguém pensar por você, não é? É muito mais tranquilo, porque isso requer esforço, dedicação, leitura, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Como posso melhorar o meu entendimento da filosofia caso eu tenha dificuldade em um assunto? Boa tua pergunta. Eu acho que a primeira coisa para ser um bom aluno de filosofia é exercitar a leitura. Ler. O primeiro instrumento para poder dialogar com a filosofia, para poder compreender a filosofia, ler. Às vezes a gente não gosta de ler e a gente está num processo de estar muito bombardeado por informações muito rápidas, muito curtas, né, fragmentadas. Então a leitura, às vezes, ela não é um instrumento muito explorado. Mas a gente sabe que vocês leem muito, né? Adolescente gosta de ler, né? Se interessa por leitura. Então, primeiro criar o hábito da leitura, porque a leitura ela é um hábito. É um hábito. No começo é muito difícil, no começo a gente não entende nada, dá preguiça, a gente dorme com o livro na cara, a gente morre de preguiça. Mas é um hábito. A gente tem que ter o hábito de escovar os dentes todos os dias, a gente tem que ter o hábito de ler todos os dias. E com isso, a gente vai ampliando o nosso mapa mental, né, o nosso mapa conceitual. Você vai repertoriando, né, o seu esquema, né, o seu framing mental. E o seu framing mental, você vai encaixando conceitos nas categorias que você vai organizando a realidade. E aí você consegue fazer leituras mais precisas da realidade. A filosofia ela começa a fazer mais sentido. Então a primeira coisa que eu falo é a leitura. Eu acho que a leitura é um instrumento para você dialogar com qualquer coisa, com qualquer domínio de área de conhecimento. Para você entender física, você precisa ter uma boa leitura. Para você entender química, você precisa ter uma boa leitura. Para entender, né, geografia, tem que ter uma boa leitura. Então, com a filosofia é mais do que fundamental a leitura. Para ser um bom compreendedor de filosofia, ou um bom estudante de filosofia, a leitura é a primeira indicação. A segunda indicação é, assim, se interessar por temas, né, filosóficos, por filmes que tenham questões filosóficas, porque os filmes trazem muitas questões filosóficas, são muito interessantes, assim, e eles são ricos, né, porque eles trazem isso em imagem, em som, num contexto ficcional, né, então é bem interessante. Eu acho muito válido o uso de filmes, atualmente um recurso que tem sido bem interessante também para se interessar e para compreender mais filosofia é lançar mão dos podcasts. A gente está aqui no podcast e os podcasts são muito ricos, porque a gente tem podcasts, né, interessantíssimos que vale a pena a gente dar uma olhada. Então eu recomendo este podcast, por exemplo, e outros, trazer mais temas filosóficos, não necessariamente falar só da filosofia, mas, por exemplo, falar de temas de ética, de política, de estética, como a gente está pensando a arte hoje em dia, né? A arte passou por tantas transformações, a influência tecnológica sobre a arte, como fica a relação bioética, né, com a engenharia genética evoluindo cada vez mais nas pesquisas, como fica a questão do ser humano diante dos humanoides, dos ciborgues, dos robôs, né, da inteligência artificial. Então percebe, são temas altamente filosóficos e que desperta, né, esse interesse, né, e a gente vai se interessando cada vez mais e se desenvolvendo cada vez mais. A matemática ajuda bastante, pode parecer que não, mas a matemática ajuda bastante. Quando você está resolvendo, por exemplo, um exercício de álgebra, você está aperfeiçoando seu raciocínio lógico. E isso é muito bom para um estudante de filosofia, para se dedicar mais à compreensão, né? Outra coisa também, mas aí como instrumento de estudo,
pegar um texto e desmembrar esse texto. Os textos filosóficos, eles são um pouco densos, né? Não são textos muito simples. Então, pega um parágrafo, leia o parágrafo, leia 1, 2, 3 vezes. Depois você vai destrinchando, abrindo, analisando mesmo esse parágrafo. A gente analisa texto identificando verbos, não é? A gente pega os verbos, porque eles são as ações ali do período. Os conectores, tudo isso é muito importante. Aí quando você está produzindo efeito de sentido do texto, entendendo a ideia do filósofo, passa a ficar claro pra gente, né? Então, queria agradecer aí ao Adriano, que pôde disponibilizar o tempo dele para sanar algumas dúvidas nossas, né? E falar também que é muito importante isso, divulgar um pouquinho mais sobre, destrinchar um pouquinho a filosofia, de tirar ela daquele lugar onde a filosofia é abstrata, não entendo a filosofia, isso, aquilo, e mostrar que não é aquele demônio de 7 cabeças que o pessoal fala. E queria agradecer o seu tempo e agradecer a toda a informação que o senhor pôde nos disponibilizar. Obrigada. Eu também agradeço o convite, né, do podcast. Foi muito legal participar. Acho que vocês poderiam, né, continuar com esse projeto com temas filosóficos, né? E aí, aproveitando um pouco do que você disse, e isso faz com que a filosofia se torne, né, mais palatável, compreensível, porque é a nossa vida cotidiana, né? Então, trazer colegas que falem do assunto ou que debatam sobre determinados assuntos, sobre política, sobre ética, sobre estética, sobre esses temas contemporâneos que são muito pertinentes para todos vocês e para todos nós, né? Para toda a sociedade. Então, parabéns, obrigado. As perguntas foram geniais, gostei muito. Legal. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.